Como editores do site, uma das principais atividades que vocês vão fazer é a publicação de notícias. Por isso, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como as notícias funcionam no site institucional e quais são as diferentes etapas que nós precisamos cumprir para publicá-las corretamente. Quando a gente fala de publicação de notícias no site do IFPR, a gente está falando de usar o tipo de publicação do WordPress chamado post. Então, durante essa apresentação, sempre que eu me referir a notícia ou post, sabe que eu estou falando da mesma coisa. Então, nessa apresentação, nós vamos abordar os seguintes aspectos: o que é um post, uma notícia, como e onde as notícias são exibidas, como fazer a publicação da notícia, então preparar os conteúdos antes de fazer o login no WordPress, e como fazer as configurações uma vez que já estejamos trabalhando no WordPress, e algumas boas práticas com as quais precisamos estar atentos durante a produção da notícia. Além disso, no final também tem alguns avisos com relação às nossas capacitações e aos canais onde a gente pode estar conversando e tirando dúvidas. Então, para começar, vamos ver o que é um post e uma notícia, né? Qual a diferença dela para outros tipos de publicações que nós temos no WordPress? Basicamente, post ou notícia, elas são um tipo de conteúdo que tem uma alta correlação com a data onde ela vai ser publicada. Então, ela tem um período onde ela tem uma importância maior, uma relevância maior, e outro período onde ela tem mais uma importância histórica, mas muito daquela informação que está ali, ela já não é mais tão relevante para o nosso usuário, para o cidadão que está acessando a notícia. Então, uma forma como a gente pode pensar no tema da notícia é como se ela tivesse um prazo de validade, né? Não quer dizer que a gente vai jogar fora depois que venceu o prazo, mas a gente tem que saber que ela vai ficar fresca, que ela vai ter relevância, que o nosso usuário vai querer consumir o que está ali no tema durante um determinado período do tempo. Muitas vezes a gente já sabe esse período de tempo, porque dentro da notícia você tem prazos estabelecidos ou datas marcando alguma coisa que vai acontecer, ou mesmo que não exista isso, essa notícia ela vai ficar na página inicial ali, que é a principal forma como os usuários encontram a informação no site por determinado período. Então, no caso, por exemplo, do portal institucional, que é antiga o site da reitoria, as notícias dificilmente ficam aparecendo ali na página inicial por mais de 2 semanas. Então, outro exemplo que eu posso dar para a gente entender melhor essa relevância é, por exemplo, essa notícia que foi publicada no site institucional, último dia de inscrições para o processo seletivo. Veja que se o usuário vê essa notícia no dia, que é o último dia de inscrição, o conteúdo, o tema dela é extremamente relevante para aqueles interessados no processo seletivo. Ao contrário, se ele entra um dia depois, o conteúdo já não tem mais nenhuma relevância, porque ele não pode fazer mais nada a respeito, né, tomar mais nenhuma atitude com relação ao conteúdo que estava na notícia, e essa notícia passa a ter apenas um caráter histórico ou de arquivo. Então provavelmente ela já vai ter deixado de ser publicada na página inicial do site e vai ter entrado apenas no arquivo ali cronológico, né, para você poder voltar depois e daqui a alguns anos você consegue acessar e ver por exemplo, qual foi o último dia de inscrição ou qual foi o período de inscrição no processo seletivo em determinado ano. Bom, agora que a gente já conversou um pouco sobre esse caráter temporal da notícia, vamos tentar entender aqui como é que ela é exibida no site institucional. Vejam que aqui no topo da notícia a gente tem alguns elementos já que compõem, que seria o título principal. O título é muito importante para dar exatamente essa dica, para indicar para o usuário sobre qual é o tema da matéria que está sendo publicada, e se dentro desse tema está aquela informação, aquele serviço que ele está procurando. Então é importante que o título seja bem direto, bem limpo e que contenha as principais informações. Além disso, a gente tem a categoria, aqui nesse caso notícia, e esse vai ser o caso de 99% das publicações que vocês vão fazer, especialmente no caso do site dos campi, sempre vai usar essa categoria notícia, porque é essa categoria que indica que essa matéria ela vai ser exibida na página inicial do site. Se você não configurar essa categoria notícias, ela não vai aparecer. No caso do portal institucional, o site da reitoria, a gente ainda tem mais uma categoria, que é a categoria servidor, que é usada quando nós vamos publicar notícias que aparecem só na página do servidor. Então, a matéria ela sempre tem que ter uma categoria selecionada. Caso você publique uma matéria e ao acessar a página inicial você vê lá que ela não está aparecendo, provavelmente é porque faltou configurar a categoria. Além disso, nós temos uma tag, e a tag, no caso do site institucional, ela funciona como um grande guarda-chuva, um grande tema
sobre o qual a gente consegue reunir diversas matérias, diversas notícias que foram publicadas, com o intuito de indicar outras matérias para o usuário que está lendo determinada matéria que estejam dentro desse mesmo contexto, desse mesma temática. Então, essas matérias elas são exibidas aqui no final da notícia, vejam, e elas são reunidas de forma automática. O WordPress vai selecionar as matérias mais recentes com a mesma tag e vai exibir aqui no final da sua notícia. Então, é uma ferramenta importante que a gente tem também para mostrar outras informações que podem ser do mesmo interesse do usuário que está lendo essa matéria aqui. Aqui, um pouco depois, a gente tem a imagem destacada. A imagem destacada também, ela não é obrigatória, essa notícia não precisa necessariamente ter, mas eu indicaria que sempre que possível vocês colocassem, porque, primeiro que a internet ela é uma mídia altamente visual, né? As pessoas estão acostumadas com a parte visual, elas têm a atenção chamada pela parte visual, então é importante que vocês deem uma atenção para isso. Dê uma atenção também para não colocar na imagem o que é conteúdo, você não concorrer com o conteúdo da sua matéria na imagem, ou seja, não colocar muitos detalhes, muitas informações, colocar informações mais curtas, porque o objetivo da imagem é ela complementar, né, dar mais uma dica, fazer mais um complemento, uma indicação para o usuário do que o conteúdo, do que a matéria trata. Então, lembrar de usar imagens e conteúdos nas imagens que façam complemento ao que você está tratando na matéria. Aqui, além da imagem destacada, nós temos a legenda, que aparece logo depois. E aqui a gente tem o conteúdo textual mesmo, com os blocos de parágrafo. Esses blocos de parágrafo eles podem ser configurados com uma classe do tipo alerta, para a gente dar um destaque em algumas informações que a gente gostaria, principalmente se tem, né, um corpo de texto maior, como é o caso aqui do exemplo. E além disso, também temos aqui o uso de subtítulos para subdividir os assuntos, né, os que estão dentro daquela matéria, o que facilita com que o usuário consiga encontrar a informação que ele está procurando. Então veja que aqui continuam aparecendo então, vários parágrafos e essas subdivisões dessas delimitações de áreas dentro da matéria de acordo com os assuntos que são tratados em cada parte do texto. E aqui para baixo a gente vai ter daí a página inicial, né, dos sites e os elementos das notícias que são exibidos aqui na página inicial. Então veja, por exemplo, que aqui a gente tem a notícia que está em destaque. Então aqui veja que a imagem em destaque aparece. A tag aparece aqui sob o título de cada uma das notícias, nesses conjuntos aqui. E além disso a gente tem um resumo, que mostra o começo do texto de cada uma das notícias. E isso é mais um motivo pelo qual é muito importante você colocar as principais informações no começo da notícia, né? Porque é mais uma dica aqui, uma pista que você está dando para o usuário de que dentro dessa notícia vai ter aquela informação que ele está procurando. Além disso, aqui para baixo, à medida que essas notícias elas vão perdendo essa validade delas, né, que vai ficando menos fresca, elas vão descendo nessa hierarquia aqui. Essas notícias elas são mostradas, as que estão aqui embaixo, elas são mostradas por ordem cronológica. Então, aqui vai aparecer a notícia mais recente, essa é a que veio depois e assim por diante. Então, uma forma de vocês trabalharem a ordem como as notícias aparecem aqui também é alterando a data. A data de publicação, de criação da notícia, ela vai continuar sempre a mesma, mas vocês podem mudar a data de atualização. E à medida que for mudada a data de atualização, essa notícia você pode mudar a ordem com que ela aparece aqui, como ela é exibida aqui na página inicial. Mas normalmente, né, você faz a publicação e à medida que você vai publicando novas notícias, elas vão se sobrepondo, né, aparecendo aqui antes que as outras, e à medida que essas notícias já publicadas, elas vão ficando mais velhas, elas vão vindo aqui para esse outro campo de notícias, que mostram notícias um pouco mais antigas do que essa daqui, e uma vez que elas vão ficando ainda mais antigas, elas vão entrando no arquivo, e aí o nosso arquivo de notícias ele pode ser acessado aqui por esse ícone mais notícias, e aqui no caso você vai clicar para ver todas as notícias de outubro, e na própria interface dessa página você consegue selecionar outros meses ou outros anos para ver todas as notícias que foram publicadas. Bom, e agora a gente pode passar então para a parte do vídeo explicando como fazer o processo de publicação. Então, só retomando, né,
seriam duas etapas principais. Então, antes da gente mesmo fazer o login no WordPress, preparar os conteúdos, o texto, as imagens e os vídeos. E depois que a gente faz o login, a gente tem que fazer as configurações de todos aqueles elementos que eu já mostrei. Então, seria ali configurar como é que a gente faz essa imagem destacada, como que a gente configura a categoria, tags e mais alguns outros aspectos da notícia. E durante esse processo também eu vou falando de algumas das boas práticas, algumas coisas que eu já conversei, já falei com vocês antes, e mais algumas outras coisas que eu quero complementar. Então, para mostrar para vocês como faz a publicação, eu criei um fluxograma, e daí eu vou estar seguindo esse fluxograma com essas diferentes etapas, né, de publicação. E é interessante, acho que ter o fluxograma exatamente para ter registrado cada uma dessas pequenas etapas e momentos de tomada de decisão. Não necessariamente você precisa seguir os passos desse fluxograma, mas acho que é interessante ter esse mapa visual para vocês terem uma ideia dessas diferentes etapas que estão envolvidas. E em alguns momentos tem algumas etapas que vocês vão precisar, em outros momentos não. Mas é bom você ter um panorama geral, né, do que está envolvido na publicação de uma notícia. Bom, nosso fluxograma ele começa com o primeiro item aqui, redigir a notícia. Como ia demorar bastante, não é exatamente o meu métier fazer redação de notícia, eu vou mostrar um exemplo aqui de algo que acontece bastante na comunicação, que é receber sugestões de notícia, por exemplo, por e-mail, onde o texto já vem redigido, né, e depois, no nosso caso, os jornalistas fazem ajustes e correções, etc., faz a adequação da redação. Mas aqui a gente já consegue trabalhar com o texto, né, já redigido, o que facilita bastante. O que eu queria chamar a atenção, daí no caso de vocês, quando vocês forem redigir o texto, é para algumas boas práticas, algumas coisas eu já falei, mas principalmente colocar sempre as informações mais importantes no começo do texto, no primeiro parágrafo, né? Então aquelas informações como o que, quando, como, quem, porquê, sempre está constante ali. Principalmente, já é uma diretriz de usabilidade mesmo, e no nosso caso, como vocês viram, a gente ainda mostra aquele resumo do texto, da notícia, na página inicial, então já tem essas duas funções. Além disso, tentar evitar o uso de jargão, palavras complexas, então fazer um texto bem direto e simples, que qualquer um consiga entender. E tem outras coisas também, mas daí eu vou apresentando à medida que eu for inserindo o texto lá na notícia. Então aqui vocês podem ver o texto que foi enviado, né? Ele está já corrido, e aqui daí tem mais um link para um vídeo do YouTube, tem uma outra URL aqui para uma outra matéria, que a gente linkar, e aqui tem algumas fotos e um vídeo do YouTube. Então, para a gente dar continuidade aqui, eu vou tirar a minha câmera, daí vocês conseguem ver melhor a interface toda do WordPress, a interface de publicação, assim eu não cubro nenhuma informação. O próximo item aqui no nosso fluxograma é selecionar as mídias. Então, aqui o primeiro item, né, seguindo aqui, a sua matéria possui vídeo, né, a notícia que a gente está subindo. Se for o caso, o fluxograma aqui ele indica subir para o YouTube. No nosso caso ali o link já veio, o link do YouTube, então a gente não vai precisar fazer. Mas aqui é importante ter um aviso nesse sentido, porque por mais que seja possível a gente subir vídeos para a biblioteca de mídia do WordPress, a gente tem várias restrições do tamanho do arquivo que a gente consegue subir. Tem as restrições de custo da gente, né, ter que usar espaço de servidor para esse tipo de mídia que ocupa bastante espaço e tem um custo, né? O nosso serviço ele é pago pela quantidade de espaço que a gente usa, entre outras coisas. E a gente já tem um serviço gratuito que disponibiliza, é uma forma da gente disponibilizar o nosso vídeo de uma forma com que as pessoas já estão acostumadas a lidar, que tem várias funcionalidades que eles aproveitam, então no momento a gente pode tirar proveito desse tipo de plataforma que a gente tem a nosso dispor. Então, aqui a indicação é, caso possua vídeo, subir o vídeo para o YouTube e depois copiar a URL do vídeo e usando a URL, você insere através do bloco vou mostrar depois para frente como fazer. E caso não tenha vídeo, é só para avançar para a próxima etapa. E aqui vem a pergunta, sua notícia ela possui imagens?
Se não possuir, é só ir para a próxima etapa e daí já vai ser logar no WordPress. Agora, se possuir, aí a gente precisa vir para essa outra etapa aqui, que é saber qual vai ser a função da imagem. Então a gente pode ter duas funções. A gente pode ter aquela imagem de destaque que eu expliquei para vocês e que é altamente recomendável que vocês tenham. Ou você pode ter uma galeria de fotos, né, quando tem alguma registro fotográfico daquela notícia que vocês estão fazendo. No caso da imagem de destaque, é importante lembrar que ela precisa ter essa proporção de 16:9 para que não tenha nenhum detalhe da imagem cortado. O WordPress ele vai cortar, independente da proporção que você coloque a imagem, ele vai cortar a imagem para 16:9. Então, se você quer a sua imagem como imagem destacada, lembre-se de recortar e redimensionar a imagem antes de enviar. Depois disso, também é recomendável comprimir a imagem no site de compressão, que tem ali que eu vou mostrar para vocês. E daí salve numa pasta para a gente poder utilizar quando acessar o WordPress. Da mesma forma que para a galeria de imagens, né, se eu for inserir uma galeria de imagens. O ideal é separar os arquivos pela orientação, então se você tiver uma imagem mais horizontal e uma imagem mais vertical, e daí de acordo com essa separação, se for o caso, se for necessário, você redimensionar as imagens por essa dimensão, que elas fiquem todas do mesmo tamanho, principalmente se você for querer fazer o slideshow, né? Senão elas vão ficar cortadas, as imagens que estão fora do padrão. Então a ideia é para montar a galeria que, principalmente se for usar o slideshow, que elas estejam todas no mesmo tamanho. E da mesma forma é importante aqui fazer a compressão das imagens para a gente economizar espaço no nosso servidor. E feito isso, a gente vai salvar numa pasta. Então eu vou mostrar aqui como a gente faz esse processo. Vou voltar lá no e-mail. Vou fazer o download aqui para uma pasta de todas as imagens que foram encaminhadas. O vídeo, novamente, eu já tenho o link do YouTube, então não vai ser necessário. Então aqui eu fiz o download, vou abrir a pasta. E aqui dentro da pasta eu já tenho as imagens. A primeira coisa que eu faço, como eu vou querer os dois casos, eu vou ter imagens para galeria e imagem destacada, eu vou dar uma olhada nas fotos, vejo que elas estão numa proporção diferente, 16:9 é uma proporção quase quadrada. Eu vou dar uma olhada nas fotos e vou selecionar aquela que eu quero como imagem destacada. Eu gostei dessa daqui. Então o que eu vou fazer, eu já vou renomear ela para imagem destacada. Porque essa imagem aqui eu vou precisar redimensionar. Existem diversas maneiras de você redimensionar a imagem, né? Mas eu vou mostrar uma que com certeza todos na instituição vão ter acesso, porque como a gente usa o e-mail do Google, aqui se você clicar na barra de ferramentas aqui em Google Apps, você pode acessar o Google Fotos. Então eu estou aqui no Google Fotos, aí o que eu vou fazer é vir aqui nesse botão fazer upload, vou selecionar computador para pegar as imagens aqui do meu computador. Aí eu vou pegar essa imagem aqui que eu já renomeei como destacada e vou enviar. Uma vez que foi enviado, eu vou clicar na imagem e aqui em cima tem um ícone de alterações e edição da imagem. Vou clicar no ícone, depois eu vou clicar aqui no ícone recortar. E aqui eu já tenho diversas proporções que eu posso usar. Eu vou selecionar a proporção 16:9. E aqui eu consigo ajustar tanto o posicionamento aqui com corte, inclusive com as linhas aqui de guias, né? E posso também mudar aqui, ó. Posso puxar se eu quiser cortar só uma parte da imagem. Então ele permite que você faça esses ajustes. Aqui eu só vou reposicionar o conteúdo para não ter nenhum corte. E vou clicar aqui no botão salvar. Então vejo que agora a minha imagem já ficou com a proporção. Aí eu vou clicar aqui na barra de ferramentas no menu de 3 pontos, mais opções, fazer download. Então aqui agora eu já tenho no meu computador a imagem cortada no formato que eu preciso. Então agora eu vou fechar aqui o Google Fotos, que eu não vou mais precisar. Agora para a nossa próxima etapa no fluxo de publicação, nós vamos compactar as imagens que a gente salvou então. Então a gente vai usar esse site aqui, ó, que é tinypng.com, tinypng. Vou copiar
Vou abrir uma nova aba, colar e ir. Aqui no site a gente pode daí clicar nessa imagem destacada, nessa área destacada. E aí eu vou selecionar todas aquelas imagens, inclusive a minha uma foto de destaque, né, que eu já salvei. Vou enviar. Aí ele já vai comprimir todas as imagens e vocês vejam a diferença que faz, né, quanto ele consegue reduzir, quase 80% a maioria das imagens. E o quanto a gente salva de espaço no nosso servidor e quanto que a gente salva de tempo e espaço que o nosso usuário vai precisar para baixar essa foto, né? Então é fundamental para a gente melhorar a experiência do usuário e para a economia mesmo, economicidade dos nossos serviços, que a gente faça todo esse processo. Porque imagine a quantidade de imagens, né, que a gente sobe e multiplique todas as notícias que a gente publica, a quantidade de fotos que a gente coloca no site, a quantidade de fotos que a gente coloca no site. Se a gente fizesse por espaço salvo, vai ser bem grande. Então, uma vez que ele já fez a compressão, aparece esse botão aqui para fazer o download de todas as imagens. Eu posso clicar e ele já vai salvar aqui para o meu computador. Agora eu posso fechar essa aba. E com isso a gente terminou a preparação das mídias, né, conforme a gente estava seguindo no nosso fluxograma. Deixa eu voltar para lá. Nós terminamos, salvamos na pasta. E agora chegou a parte de logar no WordPress. Então a gente vai voltar. Eu vou abrir um WordPress de testes que eu tenho aqui na minha máquina. Então vai ser um endereço diferente do que vocês vão usar, né? No caso de vocês vão usar o endereço institucional mesmo, fbr.edu.br. Mas aqui, tirando a URL, que nesse caso é diferente, o processo de acesso vai ser o mesmo. Tem que colocar uma barra no final, wp-admin. Ele vai abrir a tela de login. Eu vou colocar o nome de usuário, a senha. E aqui no meu caso ele abriu diretamente, né, para o painel de controle, mas no caso de vocês ainda vai ter a autenticação em 2 etapas, como é o meu caso também quando eu estou acessando o site institucional. E aqui eu gostaria de aproveitar um tempinho bem rápido, só para lembrar de vocês da importância da gente estar usando a autenticação para a questão de segurança. Eu sei que é um pouco chato, né, a gente tem que ficar consultando o aplicativo e colando os números, mas é algo que no site já salvou a gente de alguns problemas que outras instituições tiveram de invasão e que a gente deixou de ter exatamente porque não conseguiram acessar ao nosso site por conta dessa outra camada de segurança. Então eu gostaria de frisar novamente a importância disso e que vocês estejam todos mantendo a configuração em dia e mantendo sempre o acesso com essas duas formas de segurança. Então, uma vez aqui que estamos no painel, vamos voltar lá para o nosso fluxo. Daí o primeiro item aqui, ele está perguntando se vai ter galeria de imagem em slideshow. O site agora ele tem um plugin para a gente fazer um slideshow com as imagens. E você pode incluir as imagens tanto como slideshow ou como uma galeria de imagens do próprio WordPress. Eu vou fazer os dois para vocês mais para frente, para vocês entenderem. Então, como nós vamos ter os dois, eu vou aqui responder que sim, eu quero fazer um slideshow. Então, aqui o próximo passo é criar o slideshow. Para criar o slideshow, nós vamos usar esse plugin aqui chamado Meta Slider. Eu vou acessar aqui a Home. Aqui na Home eu vou adicionar um novo slideshow. Vou dar um nome aqui. Então eu dei o nome aqui do nosso artigo, slideshow, e eu vou adicionar daí as fotos aqui por esse botão adicionar slide. Então eu vou aqui em enviar arquivos, que eu não mandei. Aqui está a pasta que eu fiz o download com as imagens menores. E aqui eu vou selecionar só as outras imagens, não vou selecionar a imagem de destaque porque ela está numa proporção diferente e ela vai ser usada em outro momento. Então eu vou enviar as imagens. E aqui nesse momento onde você envia a imagem para a biblioteca, se você for mudando, você tem a opção de alterar as informações do texto aqui. Então sempre preencher o texto alternativo e a legenda. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho de forma mais rápida qual a diferença entre a legenda e o texto alternativo.
mas é sempre importante, especialmente o texto alternativo, a gente preencher, porque é a única forma com que quem usa leitor de tela, que tem deficiência visual, conseguir interagir com o conteúdo que a gente está colocando em forma de imagem. Então eu vou adicionar aqui para o slideshow. Então veja aqui que ele já adiciona as imagens que eu estou trabalhando aqui na lateral. E aqui nesse menu, na coluna da direita, aqui tem diversas opções, né, que podem ser ajustadas. Então eu vou colocar aqui essa segunda opção, R-Slides, que permite que eu coloque um botão aqui com título. Só que por padrão ele vem com as palavras em inglês. Então se você for usar esse slideshow, é interessante vir aqui e alterar para o português. Então o texto anterior fica com a palavra anterior e o texto próximo com o próximo. E uma vez daí selecionado tudo isso daqui, eu posso vir aqui nesse botão Preview e daí ele vai me mostrar aqui as imagens. Só que veja que ele está com uma proporção também bem horizontal e está cortando várias imagens e não está seguindo a proporção da nossa imagem. Então aquela proporção ali, a proporção da nossa imagem é uma proporção 4:3. Então para fazer esse ajuste aqui a gente tem que... Eu vou manter a largura em 700 pixels mesmo. E dá para encontrar a altura, a gente pode fazer uma continha aqui, que seria então a largura vezes 3 divididos por 4, ou seja, vezes o número de baixo lá da proporção, que a proporção é 4:3. Né? Então é vezes o menor número da proporção, divididos pelo maior número, então dá 425 pixels, 525 pixels, desculpe. Então vou colocar aqui 525 pixels. Eu posso dar um preview para ver como é que vai ficar. Daí veja que agora ele mostra com a proporção correta. Então, esse slideshow ele permite que você faça esse ajuste da proporção de acordo com as proporções das fotos. Por isso que é importante que para o slideshow você tenha as fotos todas na mesma proporção. Caso contrário, ela vai, por exemplo, se eu mudar aqui de novo para 400, que seja, né, ele vai cortar todas as fotos nessa proporção, independente do tamanho da foto em si. Então ele vai cortar. Então pode ser que, se você não ajustar previamente a altura, as proporções das suas fotos, vão ocorrer cortes. Então vou voltar aqui para 525 novamente. E vou, agora para terminar, eu vou clicar aqui no botão salvar. E agora vamos continuar aqui. Então eu criei o slideshow, agora eu posso copiar e colar o texto da notícia. Então vamos voltar lá no texto da notícia. Vou selecionar todo o texto, inclusive o link aqui do vídeo já vou copiar. Daí facilita que eu posso acessar ele por dentro do post. Então eu vou vir aqui em post, todos os posts, e vou criar um novo. Né? Adicionar novo. Vou colar aqui, posso colar direto. Por isso que é importante também, quando for redigir o texto, evitar usar estilos do próprio editor de texto que você está utilizando, porque isso vai ser apagado ou pode dar algum conflito nessa parte do copia e cola aqui para o WordPress. Então, a primeira coisa aqui, esse é o título, né, que está no começo lá do texto, então eu só vou selecionar e vou dar um Ctrl X para apagar e vou colá-lo novamente aqui nesse campo adicionar o título, que é o bloco do título. Veja que aqui ficou um bloco a mais. Se eu quiser simplesmente apagar, eu só dou um del aqui, um backspace, e ele apaga. Algo que ajuda bastante a gente entender e organizar um post do WordPress é esse ícone aqui que permite a gente ter uma visão geral do documento e uma visão do tipo lista. Então veja aqui que ele lista daí todos os itens de conteúdo que estão aqui no post, e à medida que eu vou passando, aqui na coluna central ele vai destacando, né, o bloco. E o WordPress ele trata o conteúdo assim, por blocos. Então cada elemento da página ele é um bloco com uma função. Então no caso aqui nós temos todos os blocos iguais. Ó, eu consigo apertar o primeiro, segurando a tecla Shift do teclado, apertar o último, eu consigo selecionar todo o conteúdo, por exemplo. E daí você veja que são todos conteúdos do tipo parágrafo, bloco do tipo parágrafo. E agora a gente vai fazer aquelas alterações, porque aqui ele está tudo num bloco só de texto, né? Então eu vou até clicar aqui em publicar.
e vou visualizar para vocês terem uma ideia de como é que está. Então veja que o texto está todo corrido, não tem uma divisão muito clara dele, dos conteúdos que estão. O que chama um pouco mais a atenção aqui são os links, mas que a gente ainda vai tratar. Então uma forma da gente melhorar essa experiência é exatamente inserindo aqueles subtítulos. Então, por exemplo, aqui eu já sei que tem um, né, que já estava pré-definido. Então veja que daí eu alterei o tipo do bloco. Eu cliquei em cima do bloco, vou fazer novamente aqui, ó. Cliquei aqui nesse subtítulo, conheça. Ele abre essa barra de ferramenta aqui, e esse primeiro ícone é o tipo que identifica o tipo de bloco que eu estou trabalhando. Então eu vou clicar no ícone e vou alterar para o tipo título. Então veja que ele já insere aqui o tipo de título H2. Sempre use no texto do H2 para baixo, tá? O H1 por definição mesmo de como funciona uma página HTML, você só pode ter um H1, que é o título da página em si, né? E ele já está configurado para estar aqui em cima. Então aqui no corpo do texto só use do H2 para baixo, começando no H2. Então aqui, por exemplo, nós já temos o H1 e as outras subdivisões aqui eles vão ter H2. Se eu fizer uma subdivisão aqui dentro desse tema, eu estou tratando da trajetória de conquistas e eu quero abrir mais um subtema dentro desse conteúdo, eu poderia usar o H3, o H4 e assim por diante. Numa notícia é muito difícil que a gente vá além do H3, porque não são textos muito longos, né? Então ficar sempre atento a manter essa hierarquia aqui, porque usando essa hierarquia, veja que aqui o WordPress ele consegue definir, né? Por a gente estar usando os blocos de maneira adequada, ele consegue dizer, olha, essa parte é o título, essa parte aqui é o primeiro cabeçalho, a primeira divisão, então essa parte que está tratando da trajetória de conquistas, e esse outro bloco aqui é o segundo que está tratando dos integrantes do projeto. Então é importante que ao estruturar corretamente a página, a máquina consegue identificar a estrutura do documento, o que ajuda em uma grande variedade de situações. Então a gente já fez aqui uma divisão, né? Dividimos algumas áreas da página. Aí eu vou atualizar aqui para vocês darem uma olhada e ver a diferença também, como já fica bem mais fácil. Por exemplo, eu gostaria, né, eu entro querendo conhecer quem são os integrantes do projeto, eu já sei rapidamente que eles estão aqui no final. Além disso, as outras alterações que a gente tem que fazer, pensando nas URLs, então tem algumas boas práticas. A primeira é evitar colocar o URL por extenso, sim. Veja que a URL, ela, por padrão, né, ela precisa ter vários elementos que são elementos que só complicam a leitura da informação, né? Então veja que tem HTTPS, tem dois pontos, tem barra, são várias informações que confundem o usuário, que não são informações que são amigáveis ao ser humano, né? Elas são informações que são informações de máquina, para a máquina poder se localizar. Então o que você vai fazer? Eu vou clicar aqui no link, aqui na barra de ferramentas que aparece no topo, eu vou clicar no botão, desculpem, nem aqui em cima, vou clicar aqui no ícone mesmo, e aqui nessa barra que aparece, flutuante, eu vou clicar em editar, ele vai abrir esse campo aqui e eu posso clicar em link, vou apertar Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl X para copiar esse link e eu vou inserir o link na palavra que se refere ao link, né, ao conteúdo que se refere ao link, para que esse link seja descritivo, para que ao ver o link a pessoa consiga identificar para onde ela vai ao clicar nessa palavra. Então aqui ele está falando dos estudantes, de uma matéria, né, sobre os estudantes que conquistaram o primeiro lugar na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E aqui eles estão falando aqui, também foi o primeiro colocado na 2ª Semana Nacional, então eu vou selecionar aqui, que também foi o primeiro colocado na 2ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que é o termo ao qual essa notícia se refere. Eu selecionei, na barra de ferramentas eu clico no ícone da corrente aqui do link e vou colar. Uma vez colado, eu vou clicar ou apertar Enter no teclado para confirmar esse meu link. Então veja que quando eu clico e confirmo, já aparece, ele insere o link em cima da palavra e aqui eu vou remover
daí esse link e vou apagar esse termo aqui com a URL porque eu já não preciso. Então aqui já está resolvido, ó, já ganhei bastante espaço e já criei um link descritivo que a pessoa, se ela, como o link chama muito atenção, se ela for diretamente para o link, ela já vai saber ao que se refere essa página ao qual ela vai estar acessando. Então isso é bem importante também para melhorar a experiência do usuário ao utilizar nossa página. Ainda com relação ao link, aqui embaixo tem um convite para testar o aplicativo, né? O Join Bike. E aí eles usaram isso aqui que aparece bastante, que é o clique aqui para baixar o aplicativo. Então outra boa prática é evitar o uso desses termos, que eles são termos não descritivos, né? O clique aqui, o saiba mais. Só de olhar no link, a pessoa, o usuário, ele não vai saber ao que se refere aquele link. Então ele vai precisar do contexto, ele vai precisar ler mais informações ao redor para saber o que vai acontecer ao clicar nesse link. Então a forma recomendada de fazer isso é fazer um link descritivo, então dizer o que o usuário vai estar acessando ao clicar no link. Então no caso ele vai estar acessando o aplicativo, né? Que é para fazer o teste. Então eu vou colocar aqui o aplicativo Join Bike. E vou fazer o link na palavra. Então aqui, por exemplo, eu colocaria o link lá para a loja de aplicativos do Google, por exemplo. Então aqui já estaria feito o meu link. E aí eu complemento com as informações que essa é a informação mais importante, e agora eu dou o contexto com as informações menos importantes. Se o usuário lê o termo todo, ótimo, ele vai ter uma informação mais completa. Se ele não lê, ele mesmo assim já consegue ter uma ideia do que a gente está tratando. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, teste o aplicativo Join Bike na loja do Google Play. Então aqui, dessa forma, o link ele fica bem mais descritivo e bem mais fácil de usar. E você já sabe, né, você já tem uma ideia do que vai acontecer ao clicar no link sem ter que clicar. E uma vez que eu já inseri esse outro bloco aqui, esse outro parágrafo, eu não preciso mais desse parágrafo aqui. Para eu excluir, eu também posso simplesmente clicar aqui no bloco e na barra de ferramentas vir aqui no menu de 3 pontos e clicar em excluir. Então eu já excluí também e já fiz essa outra edição. Eu vou atualizar aqui mais uma vez. Além disso, né, a gente pode começar agora a fazer a inserção das nossas mídias. Vamos voltar lá no fluxo, né? Então eu copiei e colei, editar o texto, eu já fiz a edição de subtítulos e tem mais algumas outras instruções aqui, listas, alertas e links. Os links também a gente já mexeu, então vamos ver essas listas e os alertas, que são exemplos que eu quero dar também. A questão da lista, algumas vezes você já vai fazer uma publicação que já consta, né, o seu própria redação já constam listas, e aí é só manter. Mas também é interessante ficar atento ao texto, por exemplo, quando você está enumerando alguns itens, né, objetos, pessoas, e você está falando ali mais de 3 pessoas, veja que aqui a gente tem uma enumeração aqui dos integrantes, e fica um parágrafo bem denso e é difícil você localizar cada integrante, né? Você tem que ler cuidadosamente para você tentar localizar rapidamente. Então, nesse ponto, quando você está enumerando itens, é interessante você enumerá-los daí já na lista. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o aplicativo é desenvolvido por um grupo de 4 estudantes, com orientação do professor Eduardo Total, do Campus Colombo. Então, eu vou colocar aqui daí 2 pontos, vou dar um Enter, e aqui, então eu estou com o primeiro nome selecionado, eu vou alterar esse de parágrafo para lista. Então aqui eu já tenho o primeiro item da lista, Eduardo, eu vou seguindo até encontrar o segundo, vou dar um Enter também para criar um novo item da lista, vou seguindo, clico antes do terceiro, vou dar mais um Enter, e até o quarto integrante vou dar mais um Enter. Aí eu salvei, já criei uma lista e vejo como fica bem mais fácil, bem mais rápido para a gente localizar o nome de cada um deles do que aquele parágrafo extenso, né? Então, basicamente o objetivo é sempre o mesmo, né? É facilitar com que o usuário escaneie o texto e encontre a informação que ele está procurando. Por último,
Vamos ver aqui o que era mesmo. Era o alerta. Então era aquele alerta. Deixa eu voltar aqui na. Era criar esse alerta aqui de destaque, né? Do texto. Cria essa caixa aqui com fundo cinza claro para destacar alguma informação do texto dentro da notícia. Então essa informação, a configuração dela é através de uma classe, e é uma configuração aqui que a gente faz nesse menu da direita. Então, por exemplo, né, digamos que eu aqui queira dar um destaque aqui para que existe essa possibilidade de fazer o teste do aplicativo. Então, para eu inserir essa classe de alerta aqui, deixa eu alterar aqui, eu vou selecionar, clicar no bloco, na barra de ferramentas, na verdade eu não preciso, vou clicar no bloco, e aqui na lateral, nos menus eu venho em avançado, e aqui é onde está o classe CSS adicionais. Nesse caso eu vou clicar aqui no input, e vou digitar alert, e alert secundário. E veja que quando eu já digito, ele já altera aqui para vocês visualizarem. E vou atualizar também. Existem outras classes que fazem algumas outras alterações. Essas classes eu vou estar disponibilizando um artigo ali no site depois para vocês estarem consultando, porque é difícil realmente guardar todas essas configurações, né, de classe. Mas não se preocupem que daí a gente vai ter um material para vocês estarem olhando e consultando à medida do possível. Uma coisa só que eu ia chamar a atenção é usar sempre de uma forma bem pensada e calculada esse destaque aqui, porque senão acontece o que é a mesma coisa que acontece com a questão da letra caixa alta. Se você usar demais em vários lugares do site, você acaba perdendo exatamente esse efeito de destaque, porque o efeito de destaque do bloco ele está exatamente no contraste, né, na diferença que ele tem para o resto do texto. Então usem com bastante parcimônia, pensem bem se é realmente necessário, mas quando for necessário é só usar essa configuração. Aqui eu vou atualizar, a gente pode dar uma olhada aqui como é que está ficando a nossa notícia, veja aqui que já está funcionando. E essas outras divisões, veja como com a lista aqui fica bem mais fácil de localizar o nome dos integrantes. Então vamos voltar para a edição do post e aqui a gente já terminou os exemplos de edição de texto que eu gostaria de passar. Mais para frente a gente pode fazer uma capacitação específica de texto, né, porque tem bastante coisa, muitas opções que a gente ainda pode tratar. Seguindo aqui a gente pode configurar então a imagem destacada. Vamos voltar aqui para o navegador novamente. Para configurar a imagem destacada é aqui na lateral, de novo, nesse menu. Vejam que o menu ele tem duas abas aqui, né, para configurar as configurações do post e as configurações do bloco. Então eu vou vir aqui na configuração do post e vou rodando aqui, e no painel tem um painel e imagem destacada. Então eu vou clicar aqui nesse botão definir imagem destacada. Vou selecionar para enviar arquivo do meu computador, porque eu não enviei ainda aquela imagem de destaque, e vou encaminhar. Aí eu vou aproveitar aqui para falar um pouco da questão do texto alternativo e da legenda. O texto alternativo ele serve como, exatamente como diz o nome, uma alternativa à imagem. Então é para você descrever o que está acontecendo aqui no contexto da notícia, né? Enquanto a legenda ela é um complemento à imagem. É mais alguma informação que você queira colocar junto com a imagem para complementar ou para esclarecer, para deixar mais direto alguma coisa que esteja na imagem. Então aqui como texto alternativo, por exemplo, a gente pode colocar aqui 4 estudantes que participaram do passeio ciclístico. E na legenda a gente pode colocar aqui que, por exemplo, para complementar esse passeio ciclístico, ele foi o passeio de lançamento do aplicativo. Então, posso colocar aqui que o Join Bike foi lançado durante passeio ciclístico. Então, são dois textos diferentes e com finalidades diferentes, né?
Vejam que aqui o próprio WordPress ele já dá algumas dicas aqui. Se você clicar, ele vai dar alguns exemplos também de como você inserir o texto alternativo. Então eu vou definir aqui a imagem destacada, ele já inseriu. Vou atualizar aqui e exibir o post para vocês. Então veja aqui que ele já inseriu no texto inicial. Só que vejam também o detalhe, né? Como eu não configurei a categoria da notícia, do post, se eu for aqui clicar em início, veja que ele não aparece, né, como publicação aqui no nosso site. Então, para fazer isso, e é o nosso próxima etapa aqui, que é configurar a categoria notícias, eu preciso vir aqui também, no mesmo lugar, na configuração de post, e aqui vai ter um painel categorias, aqui é bem simples, tirar de não categorizado e colocar em categoria notícias, vou atualizar, e daí quando eu for aqui no início, desculpe, veja que a notícia aqui já aparece no primeiro item, né? Só que nesse caso aqui é uma notícia bem bacana e eu gostaria então que ela aparecesse aqui em cima, né, como destaque na nossa página. Para fazer isso eu preciso fixar, a notícia no topo, e para fazer isso eu vou vir aqui em editar. E novamente é nesse menu aqui em cima e tem essa opção aqui, fixar no topo do blog. Então eu vou clicar aqui fixar, que é a notícia de destaque. Vou ver o post, se eu for lá na página inicial, vejo que ele aparece já em destaque. Só quando fizer isso, algo bem importante, fixou uma notícia, logo após fixar, primeira coisa, vem aqui no painel do site de novo, post, todos os posts, e veja aqui que aparece, ele indica aqui quais são as notícias que estão fixadas, e depois que você fixou a primeira notícia, vem aqui e tire a segunda notícia, a notícia anterior que estava com fixo. Você pode vir aqui, inclusive, em edição rápida, olha, quando você passa, e você tem a opção aqui para desfazer essa configuração. Então, vou clicar para tirar e vou atualizar. Então, deixe sempre só uma notícia com fixo, por quê? Porque esse fixo, essa configuração, ela se sobrepõe daí à configuração cronológica de publicação. E o que acontece? Se você só for inserindo notícias com fixo, as notícias antigas que estavam também fixadas no post, elas vão passando para cá e vão ocupando espaço. Então vai chegar um momento que você quer publicar uma notícia, mas que você não quer que fique fixa aqui, e ela não vai aparecer. Por quê? Porque ela já está entrando na fila depois de todas as outras notícias que estão afixadas e já estão ocupando todos esses espaços na capa do site. Então, algo bem importante, sempre ter só uma notícia fixada no topo do site, tá? Então vamos acessar aqui, para a gente poder passar para a próxima etapa aqui, que é configurar a tag da notícia. A tag, como eu já conversei para vocês ali antes, é esse item que vai fazer esse agrupamento e essa sugestão de outras notícias dentro do mesmo tema, né? Nesse caso aqui eu vou colocar como inovação. Então veja aqui que eu começo a digitar. Se não existisse essa tag, ele não iria me sugerir. E daí para eu criar uma nova tag, então por exemplo, eu posso colocar inovador, né? Eu não tenho essa tag. Para eu criar essa tag, eu posso digitar inovador e dou um Enter. Quando ele ficar com esse fundo cinza e esse X aparecendo aqui, eu criei uma nova tag. Eu posso remover e eu vou colocar aqui inovação novamente. Eu vou atualizar e quando eu for acessar o post, daí aqui no final ele já vai sugerir essas outras notícias que estão sob esse grande guarda-chuva de inovação que foram publicadas no site e que podem ser de interesse, né, do usuário que está acessando esse site aqui. Então, uma vez configurada a tag, eu posso vir aqui para inserir o vídeo do YouTube. O vídeo também é bem tranquilo de fazer essa inserção. Eu já tenho o link aqui. Então eu vou clicar em cima do link, ele abre o painel de edição. Eu vou clicar aqui em editar. Vou no campo do link, eu vou clicar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl X. E aí eu vou inserir em algum local no texto aqui que tenha
onde o vídeo faça sentido com o contexto, né? Então aqui, por exemplo, no começo aqui, ó, junto com o link da primeira semana, também fala que o projeto foi destaque na imprensa estadual, que é exatamente o vídeo é sobre esse destaque. Então o que eu vou fazer é, após esse parágrafo, eu vou dar um Enter, vou abrir isso, criar um novo bloco, e eu posso daí digitar aqui essa barra, a barra, e aí eu posso digitar o tipo de bloco que eu quero. Então eu posso colocar aqui YouTube, e daí ele vai sugerir os blocos que tem a ver com o YouTube, né? Então eu quero esse primeiro aqui, e ele já tem esse campo para eu colar aquele link que eu copiei. E daí eu já incorporo e vejam que ele já carrega o vídeo direto aqui. Eu posso inclusive dar play para testar se é esse o vídeo mesmo que eu quero, se está funcionando. E aqui embaixo também tem um espaço de legenda, e daí eu posso até complementar, né, de acordo com o que está escrito ali no texto, por exemplo. Join Bike foi destaque na imprensa estadual. E aí eu posso atualizar também. E vejo que daí o vídeo já está aqui no post também, com a legenda. E agora vamos passar para a última parte aqui das mídias, né, que é inserir a galeria de imagens, e tem esses dois tipos de galerias diferentes. Eu vou aqui passar para editar. O bloco que está com o link do YouTube eu posso também retirar, então vou clicar nele novamente, na barra de ferramentas, clico no menu de 3 pontos, excluir, vou atualizar. E aí eu quero inserir a galeria de imagens, que é uma galeria do evento ciclístico que teve, né? Então aqui no meu texto está dizendo aqui no dia 4 de julho teve um evento ciclístico, então logo após esse bloco do texto que fala sobre isso, eu vou inserir a galeria. Primeiro eu vou inserir a galeria do WordPress para vocês verem. Então eu posso fazer o mesmo processo, né? Crio um novo bloco dando Enter, digito a barra aqui e digito galeria. Ele vai sugerir já esse bloco do tipo galeria. Aí eu posso subir na biblioteca de mídia direto aqui, porque eu já tinha subido as imagens anteriormente. Vou selecionar as imagens que eu quero na galeria e vou clicar em criar uma nova galeria. Então aqui ele também me dá essa opção de colocar as legendas, daí você pode fazer foto por foto de acordo com o exemplo que eu dei ali para a imagem destacada. Vou clicar em inserir a galeria, e aqui ele já aparece logo após naquele ponto que eu tinha sugerido. Aí eu posso ter algumas opções aqui. A forma mais fácil que eu acho é, novamente, usando aqui o visão de lista, né, em geral. Eu seleciono a galeria, não a imagem, né, para selecionar todas as imagens. E aqui eu tenho esses ajustes aqui. Eu posso aumentar o número de colunas ou diminuir. Eu posso recortar as imagens para que elas fiquem assim encaixando certinho, ou tirar o recorte. Nesse caso aqui elas são todas com o mesmo padrão, ele não vai quebrar, mas por exemplo, se você tiver imagens horizontais e verticais, e se usar o recorte aqui, ele vai possibilitar que você faça esse mosaico certinho das imagens. Uma opção importante aqui para alterar é deixar com esse link aqui para arquivo de mídia, senão o que acontece? Eu vou atualizar e vou mostrar aqui para vocês. Ao clicar aqui, se eu não deixar com link para nenhum lugar, ele só vai inserir e vai ficar essa galeria aqui, mas se eu quiser ver essa imagem mais de perto, eu não consigo. Eu estou clicando e arrastando, mas eu não consigo ver a imagem de uma maneira maior. Enquanto que se eu clicar aqui, novamente, selecionar aqui o bloco da galeria inteiro, e se eu clicar apontar para arquivo de mídia e atualizar, quando o usuário clicar em cima da página, ele vai poder ver aí a imagem em tamanho maior. Então é interessante deixar essa opção selecionada. Essa aqui daí é a galeria do WordPress. Então veja que para você ver maior ele sai do contexto da página, né, e abre a imagem maior. E daí você pode voltar para o artigo. Ou você pode usar, como a gente já tinha feito, o slideshow. Então eu vou vir aqui, vou selecionar o bloco novamente, na barra de ferramentas eu vou excluir. Vou dar um Enter para criar o bloco novamente, a barra. E daí eu vou selecionar essa opção Meta Slider, que é
onde a gente fez o nosso slideshow, e vou selecionar aquele slideshow que a gente criou. Então ele já vai inserir aqui. Posso atualizar, ver o post, vejo que daí ele já insere o slideshow e daí eu consigo visualizar cada imagem aqui no formato maior e passando já apresenta de uma maneira um pouco melhor. Então essas são as duas opções, né, para você trabalhar as galerias de imagem. Daí fica a critério de vocês, o que vocês acharem melhor para contar melhor a história que vocês estão contando no artigo de vocês. Bom, daí passado isso, a última opção aqui que já é aquela opção que eu expliquei, se é a notícia principal, eu preciso fixar o post atual e desfixar o post anterior. E finalmente aí é publicar a notícia, né, aqui no botão, que já está atualizado. Uma vez que já publicou, fica só atualizar. Aí eu posso ver o post, então, né, já está todas as opções aqui. E ele está publicado aqui na página inicial também. Basicamente é esse o fluxo. Eu vou disponibilizar para vocês também, né, uma imagem com essa explicação aqui certinha dos fluxos de cada etapa para vocês terem registrado, né, caso vocês queiram consultar. É só novamente dar uma passagem rápida aqui para lembrar aquelas boas práticas, né, que a gente comentou durante o texto. Então, apresentar as informações mais importantes no começo do texto, dividir o texto em nessas partes menores, de acordo com o tema de cada área, usar os subtítulos para indicar do que trata o tema de cada área, usar os links descritivos, evitar clique aqui, saiba mais e o uso de URLs, usar as listas para apresentar elementos numerados, a gente está falando, né, vários elementos do mesmo grupo, que saem numerando itens, evitar o uso das letras caixa, e inserir o texto alternativo e a legenda nas imagens. Finalmente, aqui, com relação aos avisos, o que eu precisava falar com vocês é que a gente está construindo um guia de utilização do site, nesse link aqui. Ainda falta bastante coisa, tá? À medida que a gente vai produzindo esses materiais, a gente também vai preenchendo os artigos ali que explicam cada uma dessas etapas, mas a ideia é que a gente no final tenha um guia bem completo e caso vocês tenham dúvida, um material bem útil para vocês consultarem. Além disso, a gente tem o nosso Google Spaces ali, que foi criado com todos os editores do site, então todos os servidores que têm acesso ao site e trabalham com a edição de conteúdos estão ali naquele grupo. Então fiquem bem à vontade para colocar perguntas ali, porque provavelmente é do interesse de todos, a gente pode, né, aproveitar para aprender um com os outros. Além disso, caso tenha um problema ou dúvida do site, também pode entrar em contato com a gente direto em comunicacão@ifpr.edu.br ou pode me chamar no chat também, a hora que vocês precisarem, e assim que eu puder eu vou entrar em contato e responder com vocês. Com relação às perguntas, essa aqui é uma regravação, né? A gente teve um problema com a apresentação ao vivo, mas eu vou estar colocando todas as respostas, as perguntas que foram colocadas ali, alguns complementos às respostas que eu dei durante a capacitação também. E como eu coloquei antes ali, caso vocês continuem com perguntas, fiquem à vontade para usar todas aquelas ferramentas de contato ali que eu já disponibilizei. Agradeço a atenção de vocês e volto a lembrar que estamos à disposição, né, no caso de dúvidas ou qualquer outro problema que vocês tenham. Um abraço a todos.